Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 3 de maio, do Opinião 2.0. Vão participar o advogado Roberto Mohamed, que é comentarista do programa, e nós temos como convidado hoje o também advogado Ricardo Miranda de Carvalho, que além de advogado é músico, não é, Mohamed? Boa tarde, apresenta o Ricardo para a gente. O Ricardo, falar dele Eu aqui me vi poucas vezes nessa posição. Eu estudei com o Rogério, irmão mais novo do Ricardo, éramos da mesma classe, no Santista. O Ricardo era de uma classe acima, uma turma acima. Eu comecei a tocar, o Ricardo já era um dos caras mais conhecidos no cenário musical da Baixada, que era riquíssimo naquela época. Eu vou parafrasear o Neto, dizendo, diga-se de passagem, porque naquele momento o Santos tinha uma banda progressiva que era reconhecida no Brasil inteiro, que era o Recordando Vale das Maçãs, tinha músicas, bandas de todos os cenários praticamente, de MPB, rock pesado. Tinha o pop do Blow Up nas paradas nacionais, também, não tinha? Quer dizer, era um cenário. Santos era uma cidade muito rica, tinha vários grupos teatrais, quase todos, inclusive ligados a sindicatos, não eram mamando na teta da prefeitura, eram grupos que sobreviviam fazendo peças. O Teatro dos Metalúrgicos tinha praticamente toda semana grandes peças. A gente estava muito próximo do cenário musical de São Paulo, que foi a época da virada paulistana, e o Ricardo vem deste momento. Nós nos tornamos muito amigos. Tanto que eu não chamo o Ricardo de Ricardo, eu chamo de irmão. E vai ser um prazer fazer o programa hoje, até porque as pessoas vão estranhar, porque a gente vai fazer um programa mais leve. Não vai ser... As pessoas não vão me ver chamando ninguém de idiota ou de psicopata, quer dizer... Talvez eu mude de ideia o curso do programa, mas eu até prometi ontem que não ia mais usar esse tipo de expressão no programa. Não porque eu tenha sido censurado, mas eu vou fazer porque eu acho que a gente está chegando na Peraí, reta... nem mentecapto? Não, porque a gente está chegando na reta final do início do processo eleitoral, Paulo, e a gente precisa pelo menos tentar ser neutro. No caso do segundo turno que se avizinha, eu estou absolutamente neutro. Mas a gente precisa ter um pouco mais de cordialidade com as pessoas, até para que elas entendam muito bem o que a gente está falando. E que é o que a gente vai começar a discutir nesse programa, que é a do fanatismo bilateral. E aí você não encontra espaço para discussão. Então acho que a gente vai poder, hoje as pessoas vão ver um programa como acredito que não viram ainda no Opinião. A bola é com você agora. Muito obrigado, só tenho que agradecer, me tiraram do ninho, fazia tempo que eu estava escondido. Para mim é um momento de extrema felicidade, são dois amigos de muitos anos, cada um na sua fase que viveu comigo, como músico. Paulinho foi compositor junto comigo, em alguns temas, inclusive, como em escola de samba, momentos incríveis da minha vida. O Beto, que é o Roberto, que eu tenho a intimidade chamada de Beto, e assim vou continuar com essa intimidade aqui, não vejo por que mudá-la. Foram duas pessoas que construíram o que eu sou também. Eu tenho várias pessoas cuja influência na minha vida foram pontuais, e vocês são duas pessoas dessas. E o convite para vir aqui hoje foi ao mesmo tempo surpreendente, embora eu tenha sido bem um convite, eu que me convidei para o Beto, falei assim, queria muito debater com vocês lá. Porque eu sinto falta de discutir com gente de alto nível, nesse sentido. Eu gosto de conversar com qualquer um, mas debater assuntos que realmente inflamam o intelecto, não o fígado. Né? Porque ultimamente o brasileiro tem se preocupado em inflamar os seus órgãos vitais abdominais, fígado, baço. Assim, eu prefiro o cérebro. Nesse ponto, Ricardo, o Mohamed tocou nessa questão da fanatização, né? Você tem o segundo turno pintando Bolsonaro e Lula, tem o adepto do Bolsonaro, o simpatizante dele chama ele de mito, e o adepto do Lula não se mostra tanto nesse momento,
Mas hoje, por exemplo, um policial militar me falou que fez uma pesquisa numa festa em que ele estava, que tinha muita professora, ele é eleitor do Bolsonaro, e ele ficou surpreso porque as professoras falaram que vão votar no Lula na eleição. Ele imaginou que não tinha isso e tal, que a pesquisa é falsa e tal. Mas o eleitor do Lula também trata o Lula como um mito, né? Da mesma maneira que o bolsonarista. É interessante para você analisar com a gente um pouquinho. A pergunta é por que a política brasileira produz tantos mitos falsos? É o marketing? É o desejo da população de acreditar no salvador da pátria? Do que se trata? Mas tem uma questão aí do adepto de cada um dos mitos, que é colocar o valor dele, que é ligado ao desejo e não ao conhecimento, no lugar da verdade, que essa sim é ligada ao conhecimento, né? Então daí a fake news, daí essa história toda, não é, Ricardo? Eu acho que a necessidade que nós temos hoje de tentar entender é que nós vivemos num mundo ao qual nós estamos nos acostumando. Fake news. Para nós, a mentira tinha realmente perna curta. Hoje, a mentira entra dentro do lar e ela contagia metade da tua casa antes de se transformar numa real mentira ou no fake news. Mas a respeito dos mitos, você deu um puxão aí numa coisa que para mim é essencial, é o marketing. Todo mito nasce desde o mais sagrado até o mais banal de marketing. Seja ele um marketing estudado universitariamente, como um marketing popular, ou seja, da conversa de casa em casa. Nesse caso, duas marcas do marketing marcam, é um anacronismo, mas é verdade, duas marcas marcam essa dicotomia, essa diferença entre bolsomínios e Lula livre, que eu chamo assim, os bolsomínios e o Lula livre. Elas têm a ver com mimetismo em marketing e com o tal de aponetismo. São duas palavras difíceis, aponetismo e mimetismo. O mimetismo é a transformação dos seres em mais próximos aos seus semelhantes. É o que faz com que uma borboleta, por exemplo, que não tenha elementos nocivos ao predador, fique da cor ou do jeito que aquela que tem o mesmo efeito nocivo para afastar o predador. E o aponetismo, ele é mais compreensível ainda. É a utilização das cores como chamatismo à dicotomia. Ou seja, eu falava com o Beto aqui antes de começar o programa. Quando você vai comprar um amido de milho, você pensa numa marca que começou no século passado, antepassado, no 19, com uma caixa amarela, escrita em letras pretas. Procura no supermercado todos os similares. Caixa amarela e letra preta. Porque a pessoa vai na tendência a procurar maisena. A procurar essa marca aí, de amido de milho, a maisena. Que é com S e não com Z. Sim, exatamente, maisena com... E assim da mesma forma, você vê os iogurtes, os grandes produtos que tiveram um sucesso absoluto, Bombril, que são marcas hoje, utilizam ambos os efeitos, tanto o mimetismo como o aponeísmo. E vejamos a bandeira do PT. Eu vou perguntar para o Mohamed uma participação do também nosso comentarista aqui, Arnaldo Haddad, sobre isso que o Arnaldo falou. Eu comentei que no outro dia peguei uma onda vermelha dos semáforos na Washington Luiz e na Brás Cubas. Ele falou assim, só gente de esquerda que pega onda vermelha. Eu só pego onda verde e amarela. Exatamente, é exatamente isso que eu venho falando. É isso, Mohamed? Eu acho curioso, porque o Ricardo tocou num assunto que foi essa apropriação das cores. O Bolsonaro, eu já falei aqui, ele é tudo menos original. Pô, verde e amarelo dele não. Inclusive já disse aqui, porque o fanatismo do pessoal que o segue é incapaz de entender que ele fala tanto do apoio que o governo Lula prestou à Venezuela, só que quem copia exatamente todos os passos do Hugo Chávez é o Bolsonaro. O sonho do Bolsonaro era um regime como o regime venezuelano. Até porque eu sempre disse, o Hugo podia ser tudo menos comunista. Era um militar, sim, com ideias bem próximas às do Bolsonaro,
que deu um golpe e que se apegou nessa ideia de revolução bolivariana para criar, na verdade, uma fantasia. Mito. E aí isso me lembra um episódio muito particular, porque a gente já viveu esse momento na história. Eu nunca vou me esquecer de uma entrevista que o Mário Covas deu para o programa do Jô Soares, em que o Jô questionava a vitória do Collor. Foi o primeiro ano do governo Collor. E aí foi muito interessante quando o Mário Covas diz o seguinte, falou, Jô, ele escolheu um inimigo que não se defendia, porque é o inimigo abstrato. Quando você bate no abstrato, você não tem volta, não tem reação. Não tem contestação. Quando ele criou a figura do Marajá, que personificava aquele Estado perdulário, o Estado corrupto, ninguém ia vestir a carapuça de Marajá para se defender. Então ele batia livremente e ninguém se defendia. Porque bater no governo Sarney não adiantava. Todos os candidatos batiam no governo Sarney. Ele precisava escolher um inimigo e ele escolheu o inimigo. Certo. E quando ele escolhe esse inimigo, ele vira a opção, aquilo que as pessoas não queriam, que naquela época era o bicho-papão do PT comunista. Que também se tinha a ilusão de que o PT era isso, que é o que você falou da própria visão da bandeira do PT. Isso também tem a ver com o fato de que o PT começa com muitos grupos de esquerda que depois saíram, e essa pancada de partidos nanicos de esquerda que a gente tem, PSTU, PCO, todos estavam no PT. PSOL. Eram na verdade, fragmentos. O que eles chamavam de correntes dentro do PT. A gente não pode deixar de pensar naquilo que o Mário Covas falou, por quê? Porque o Collor, que criou essa coisa do inimigo abstrato, também tentou se apropriar do verde e amarelo que o Bolsonaro faz. Foi quando ele pediu que as pessoas colocassem bandeiras do Brasil na janela para apoiá-lo contra o impeachment. E o que aconteceu? Foi a tal, todo mundo colocando bandeira preta A reversão nas janelas, e aí a coisa complicou. Se apropriar dessa história de verde e amarelo, são as cores do Brasil, não são as cores de alguém. Porque, na verdade, o que está por trás daí? Bolsonaro é patriota. Os comunistas ou os vermelhos querem a internacionalização, tanto que está viralizando aí o congresso do PSB em que eles cantaram a Internacional Socialista. Eu também achei ridículo. Porque a Internacional Socialista é ridícula hoje em dia, né? É aquela coisa de trazer a Idade Média para os dias atuais. Tem pessoas que não conseguem se soltar. Mas o Arnaldo conta uma história de que chegou no enterro de uma pessoa ligada à esquerda e no enterro todo mundo cantou a Internacional Socialista. Chorou, quer dizer, são figuras, é coisa de folclore, mas a gente vive isso. A questão, Ricardo, é que quando você produz, em um país que precisa, o Paulo usou a expressão salvador da pátria, e tanto o Lula quanto o Bolsonaro aparecem como salvadores da pátria, porque na verdade lá, mais pra frente a gente vai falar disso, as pessoas estão assim, subrogando, falando, resolve o meu problema. Você resolve, eu vou continuar aqui, daqui a 4 anos eu vou escolher outro salvador da pátria, se não resolver. É uma tendência. Isso não está ligado ao fato de que a gente se acomoda tanto e que está virando um fenômeno mundial, porque nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa? Olha, eu sei que o que eu vou falar aqui vai ser contestado, porque é uma forma muito pragmática de se analisar o ser humano. Antes da intelectualidade, nós temos uma essência animal, mamífera. Não há história de um mamífero que não viva em bando. A exceção de tigre, de alguns felinos solitários, os morcegos, os golfinhos, nós vivemos em bando. E temos uma tendência natural, atávica, de seguir um líder. Porque para nós é muito mais fácil eleger um líder, não hoje, antigamente, o líder mamífero se impunha pela violência. E hoje é pelo controle intelectual, controle mental, psíquico do seu bando. Você vê os pastores, os padres, como eles controlam uma espécie de bando que os segue cegamente
absolutamente por questões dogmáticas. Quando você vê que essa questão do mito, que é um dogma, ele tomou conta do ser humano, nesse momento o ser humano não está mais raciocinando. Ele interrompe a capacidade intelectual dele para seguir o dogma. Ele não discute o dogma, ele é como a Santíssima Trindade, como qualquer outra coisa estabelecida como um dogma que não é contestável. Na minha opinião, é isso. E a pergunta que o Paulinho fez, que eu respondo aqui assim, nós não vamos ver nenhum nível de discussão intelectual de fundo político e institucional nessa eleição. Nós vamos continuar vendo uma agressão recíproca a alimentar os mitos poliôndricos, ou seja, totalmente afastados um do outro. E assim, a tendência vai ser, até a formação no Brasil, do conservadores contra trabalhistas ou dos republicanos contra democratas. Nós estamos transformando o nosso país naquilo que os dois exemplos têm de pior, que é a Inglaterra e Estados Unidos. Agora, veja, tem uma divisão ainda que muita gente aponta que é mais radical do que entre republicanos e democratas, entre evangélicos e católicos, entre cristãos e muçulmanos, ou entre conservadores e progressistas. É entre humanos e desumanos. Isso é uma tendência, como o Beto falou, isso vem de uma evolução ou uma involução, não sei classificar, da própria espécie humana. Quando você viu que a necessidade de estabelecer o racismo como um crime mundial começou a trazer injustiças a uma cognição mnemônica da nossa educação, por exemplo. Um ser humano até 7 anos de idade, ele é educado a receber padrões. Depois a gente luta a vida inteira contra ele. Mas hoje, esse tipo de alteração estabeleceu coisas como bullying. Eu sofri muito bullying. Vocês acham que também. E estou aqui vivo. Melhor do que aqueles que me fizeram bullying. Mas hoje o bullying é tratado como uma espécie de crime. O que coloca o cara do bullying, o objeto do menino que sofre dor, da menina que sofre bullying, numa posição muito confortável de não disputar essa questão de liderança no seu grupo. O que a deixa conformada com a sua posição. Ela está protegida por uma lei que não deixa sequer que ela se imiscua, que ela se envolva com a sua comunidade. Esse é um problema sério, que é a história do Bruno chamou isso hoje. Beto, essa história de que não pode falar uma coisa, não pode falar outra. É o mimimi que está por aí. Exatamente, é um tal do mimimi. E isso é uma construção psíquica que começou no final do século passado. Opinião 2.0 volta com o Mohamed e o Ricardo Miranda de Carvalho, depois do intervalo rapidinho. Seja assim. Voltando com a Opinião 2.0 desta terça-feira, com o Roberto Mohamed, com o Ricardo Miranda de Carvalho, os dois amigos. E no bloco anterior, o Mohamed falou que vai ser menos intolerante, é isso, Mohamed? Não é questão de... Eu vi uma historinha hoje... Ou a palavra não é exatamente essa, eu que forcei a barra. Eu vou explicar por quê. E vai cair naquilo que a gente vai discutir agora, das eleições. O burro e o tigre estavam discutindo que o burro dizendo que a grama era azul e o tigre dizendo que a grama era verde. Aí, diante do impasse, eles foram levar para o rei, para o leão, decidir quem estava certo. Aí o burro e o tigre expuseram, falou, o senhor sabe que a grama é azul? Não, a grama é verde e tal. E o leão falou, tá bom, tá decidido. Burro, você tá certo, a grama é azul. E o tigre, em punição ao que ele fez, vai ficar 5 anos em silêncio. O burro saiu pulando, e aí o tigre perguntou, leão, você sabe que a grama é verde? Ele falou, eu sei. Mas você também devia saber que não adianta discutir com o burro. Porque ele não tem argumentos. A melhor resposta à ignorância é o silêncio. Então, quando você pensa nisso, você começa a entender o que vai acontecer. O primeiro turno, eu já disse aqui a semana passada,
Nós vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Lula e Bolsonaro não vão em nenhum debate no primeiro turno. Nenhum debate. Eu concordo. Uma coisa que eu acho que o Zaidan estava absolutamente certo, o Cláudio Zaidan, no programa que nós fizemos com ele, é que o segundo turno já está definido. Não há tempo hábil para haver uma terceira via. O segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Ora, se o primeiro turno é protocolar, porque é isso que acontece, você já definiu o segundo turno, o primeiro turno faz parte da regra do jogo e ele é protocolar. Para que eles vão se expor a serem cobrados por gente como Ciro Gomes, Dória? Deixa eles brigarem entre eles, que vai ser aquele tipo de debate que não serve para absolutamente nada. Porque aquela história de mostrar cadeira vazia em debate não representa mais coisa nenhuma. E vão guardar munição para o segundo turno. E aí entra o que o Ricardo falou. O segundo turno vai ser você não presta e o outro dizendo, não, você presta menos. Porque não vai ter ideia. Estamos indo para uma eleição presidencial num mundo que está saindo de uma pandemia. Entrando numa guerra. No meio de uma guerra, e nós vamos estar discutindo qual é menos ignorante ou mais ignorante que o outro. Porque nos dois extremos eles são ignorantes. Quando o Lula faz um discurso dizendo que vai desfazer a reforma trabalhista, mas ele fala para um público que parecia um público de show fracassado, porque só tinha aquele miolo de gente, e eu nunca vi isso numa manifestação do PT, e a claque aplaude. Ele está falando o quê? De voltar ao imposto sindical? Porque é a única reforma sindical que o PT quer. Lógico. Para que as pessoas não tenham noção do dinheiro que a CUT tinha nos anos do PT, quando ela passou a receber uma parcela do imposto sindical no lugar das confederações. Então, Ricardo, aí a gente está indo para um caminho de uma eleição onde não vai se discutir ideia. São mais 4 anos de fracasso e mais 4 anos viciando o povo em não pensar? Sim. Infelizmente, sim. Porque me parece que é esse o objetivo. Quando você aniquila a capacidade da intelectualização, onde somem do cenário. Somem do cenário os intelectuais. Que intelectual está envolvido com a política hoje? Nenhum. Quem expressa alguma posição intelectual sobre o sistema atual? Nenhum. Até os intelectuais estão pragmatizados, estão belicosos, ou seja, guerreando nessa polarização. E essa história do burro que ele falou, Dr. Rubens Miranda de Carvalho, meu sábio mestre, dizia o seguinte: o problema de você discutir com o imbecil é que o terceiro que passa na rua não sabe qual dos dois é o imbecil. A posição é bem essa. Ou seja, você é levado por uma questão figadal, hepática, como eu falei aqui no começo do programa, a se impor ao imbecil no nível da imbecilização. Você nem consegue elevar, porque ele não vai se elevar, então você se rebaixa. Esse eu acho que é o fenômeno que você citou. Nós não temos condição de sair dessa situação dicotômica porque nós não queremos. Não há uma imposição séria da sociedade intelectualizada, dos professores, das universidades, de impor uma crítica a isso. Porque a dicotomia, o dogma, inundou a eles. Encharcou a eles. Eles estão afogados por esse dogma, como todo o Brasil. E é por isso. Por que você não se pronuncia mais? Para quê? Mas é curioso pelo seguinte, você falou desse militar que comentou da questão dos professores. Eu falei. Você falou. Tem uma coisa curiosa aí. Por que o magistério apoia o Lula? Porque ganhava mais no tempo do Lula. Como sempre. Por que os banqueiros estão apoiando o Lula? Porque eles ganhavam ganharam dinheiro como nunca com o Lula. Porra. Por que os políticos de centro-direita, aquela ala mais corrupta, está com o Bolsonaro hoje? Porque estão mamando como nunca mamaram. Mas, se o Lula garantir a possibilidade de ganhar o primeiro turno, eu garanto para vocês que o Centrão deixa o Bolsonaro na reta final da campanha e migra para o Lula. Porque eles são assim, são as prostitutas da política. Porque também mamaram com o Lula. Sim, mas por que os militares apoiam o Lula e o Bolsonaro e principalmente os policiais militares? Porque eles também estão garantindo direitos e salários com o governo Bolsonaro, que aparentemente os defende.
É preciso. Aí fica a pergunta: alguém está pensando na massa? Alguém está pensando no país? A gente está vendo alguém tentando pelo menos mimetizar Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, pessoas que pensaram, Celso Furtado, caras que pensaram o país, não pensaram no seu próprio umbigo. Não, o Brasil está pequeno. É o Brasil do Sassamutema. É o Brasil do salvador da pátria, mas pensando no seu próprio bolso. Eu comentava com o Ricardo vindo para cá, se eu pensasse em mim, eu era bolsonarista. Mas eu não consigo agir dessa forma. Então, eu não sei quantas pessoas passam por esse dilema. Eu achei curioso uma vez que você disse para o Arnaldo, estava o Arnaldo e eu não lembro mais quem aqui, eu acho que era o Benjamin, e você disse para o Arnaldo, o único desta mesa que nunca votou no Lula fui eu. Você lembra disso? Porque o Arnaldo... Não era o Arnaldo, era o Arnaldo e o Celso Afonso, oftalmo. E aí a gente fica aquela pergunta, um cara que é de direita, que diz que o regime militar era um regime de exceção, na verdade, quando houve a eleição Bolsonaro-Lula, votou no Lula, Serra-Lula, em 2002, votou no Lula. Quer dizer, e aí você fala, o único que nunca votou no PT fui eu. Falei, é curioso isso, porque se a gente pensar que o Bolsonaro era da base de apoio do Lula nos dois governos, nos dois mandatos do Lula, ele bandeia para o outro lado, e por uma questão típica de baixo clero, ele bandeia para o outro lado, porque, como muita gente de centrão tal, que abandonou a Dilma, porque a Dilma não sabia negociar. A Dilma não era política, ela odiava político. O que a Dilma era? E ela jogou... A Dilma não era nada. A Dilma foi um engano do Lula. A Dilma é o erro do Lula. A gente poderia dizer o que é aquilo que você olha para baixo na privada quando levanta. Né? Aquilo foi aquilo em relação ao Lula. Só que ele mesmo não quis desfazer depois. E eu acho que isso foi uma qualidade do Lula. Porque ele podia ter imposto o nome dele para disputar, para voltar, e ele preferiu pacificar o PT quando ela disse eu quero. Porque aí ela se portou exatamente do tamanho dela. Não entendeu o que era o Lula e disse, não, eu tenho direito ao segundo mandato e eu vou querer. Vou dar um spoiler aqui. Assistam as eleições na Praia Grande daqui a 3 anos para vocês verem se não vai acontecer a mesma coisa lá. É possível. É possível. Aliás, essa posição, na faculdade de Direito, eu era da turma, uma abaixo do Márcio França e trabalhei no diretório acadêmico com ele. E na primeira eleição de prefeito livre, né, de Santos, o Márcio me pediu que eu fizesse um evento, eu era diretor cultural do DA, e eu trouxe uma palestra, um ciclo de palestras, que começou com Almir Afonso, Luiz Inácio da Silva, que não tinha nem Lula no nome, Fernando Henrique Cardoso, que então era senador da República, e terminou com Jânio da Silva Quadros. O debate foi lá na Faculdade de Direito. Eu percebi uma coisa. Os mitos que assumiram aquela tribuna, que na época era o Lula já, como um mito operário, né? Que criou até uma canção maravilhosa do Língua de Trapo, ironizando a figura do operário padrão que perdeu o dedo na indústria. E o Jânio. Olha, o Jânio deveria ser o maior símbolo do fracasso de decisão da história do país. E ele morreu sendo um mito. Ou seja, não se consegue entender como uma pessoa é elevada à condição de mito. Mas ela é. Eu digo para vocês, que pessoa nesse mundo transformou uma cadeira elétrica, que era do romano, a cruz, num símbolo de paz e ressurreição? Para você conseguir isso, é a mesma coisa que você vê a suástica, um símbolo indiano de paz e harmonia, virar um símbolo de ódio e perseguição na mão
do mito de Hitler. Agora, tem um elemento aí que precisa ser analisado, que é o culto à personalidade, que está por trás desses mitos que você citou, todos, mas está por trás do Mussolini, do Hitler, de líderes, principalmente na União Soviética, né? O que, Paulo, Inclusive manipulando, reescrevendo a história, eliminando alguns personagens de fotografias, né? Que Então, já era fake news da época. eu né? faço uma pergunta pro Beto agora, tomando o teu lugar. O que resta realmente da real personalidade desses caras? Nada. Nada. Ou seja, eles foram diluídos no mito. E não se discute mais, por exemplo, o que aconteceu com Trotsky? O maior organizador público da intentona socialista? O gênio de comunismo, quem foi? Foi Stalin? Não. Foi Lenin? Quem fala de Lenin hoje em dia? Sobrou o stalinismo. Porque foi quem manteve o poder pela violência. É a história atávica do bando procurando pelo macho alfa. A violência acaba intimidando e colocando na mão do violento a posição de líder. Foi como Napoleão na Revolução Francesa, que durou 5 anos. A história de carolíneos, discussões bicamerais. Napoleão chegou uma hora, botou a coroa na cabeça, falou, matou todo mundo na própria guilhotina, matou Guillotin, inclusive na guilhotina. E falou, quem imperador agora sou eu? Stalin se tornou czar assim, só mudando de nome. Mao Tse Tung se transformou em imperador chinês, na mesma coisa. Ou seja, o povo só muda a nomenclatura. A necessidade de ter poder é a mesma, é imutável. E aí você cai na regra para entender certas coisas. Os Estados Unidos cometeram um erro, o Ocidente, na verdade, cometeu um erro por não entender o que é aquela coisa da falta de respeito às culturas. Opa! Domingo, no Fantástico, passou a matéria da menina que foi atacada no Catar. A mexicana que foi atacada no Catar. Isso causa revolta, porque os países não deviam ir disputar a Copa do Mundo do Catar. Vamos parar para pensar um pouquinho. Por que eu tenho que julgar a cultura desses povos árabes, muçulmanos, com a minha ótica cristã ocidental? Quem me dá esse direito? Quem me dá o direito de pretender que a minha ótica é a correta? Eu não estou falando que é aceitável que a mulher seja desrespeitada, mas para eles não é uma questão de desrespeito, é uma questão de fé. E fé é uma coisa muito difícil de discutir. Dogma. Quando os Estados Unidos financiaram a revolução na Líbia, transformaram o país num caos. Porque quando eles derrubaram o Gaddafi, cai nessa questão do líder. Quando derrubam o Gaddafi, o país entra em ebulição e vira um caos. A mesma coisa aconteceu no Egito e principalmente no Iraque. Quando eles tiram o Saddam do poder, o país desagrega, porque era ele que mantinha o país unido. É preciso entender que a gente não pode simplesmente chegar lá e dizer não. O Ricardo deu o exemplo dos animais, a gente tem que dar um aqui. Por exemplo, tem alguns... enquanto os mamíferos precisam, como nós, de ditadores, de líderes, e que vão exercer essa liderança até morrer, vamos usar o exemplo dos pássaros. Eles são o exemplo dos democratas. Quando os patos estão migrando, a liderança é alternada, porque quem cansa primeiro é aquele que vai quebrando a resistência do ar e vai guiando o caminho. E eles vão revezando na posição. Isso é a democracia, é o revezamento de poder, é a alternância de ideias. Mas cada um sabe o seu papel. E eles já definiram quem vai substituindo o líder ao longo da viagem. E todas as aves migratórias, todas fazem isso. Num galinheiro, o galo não é ditador, porque vai chegar outro para substituí-lo e ele não vai ficar até a morte. É preciso entender um pouco qual é o exemplo que a gente quer. Qual é o exemplo que a gente tem pela frente? O da liderança nata? Liderança se aprende.
Liderança se lapida. Senão você... Como é que alguém vai dizer para mim que um capitão de exército, que na verdade era tenente, ele foi promovido na inatividade, Exatamente. que por conta de uma chantagem no Superior Tribunal Militar, porque não foi o artigo... A gente já cansou de explicar aqui, que era deputado do baixo clero, que nunca foi capaz de apresentar um projeto decente, vira mito, vira líder de um país? E aí você pergunta, ele vira líder de quem? Quem é que admite ser liderado por alguém tão incapaz? Então, essa questão. A mesma coisa ocorre com o Lula. Por que ele tem tanto poder no partido a ponto de impor um vice que não tem nada a ver com a história do seu partido, que era um adversário político? Então, o que está acontecendo na política hoje? As pessoas estão aceitando passivamente tudo. A gente, no próximo bloco, vai entrar num outro assunto que as pessoas vão entender, porque é isso que está acontecendo hoje. Diante de tanto conflito em condomínios, tal, porque as pessoas estão intolerantes, nunca se teve tanta contratação de uma figura que eu acho asquerosa. Asquerosa. Porque ela não tem nada a ver com aquilo a qual ela se destina, que é a do síndico profissional. Não existe uma figura tão desnecessária e incapaz de fazer aquilo para qual ela é contratada quanto o síndico profissional. Eu vou explicar por que depois. Mas isso é o fruto. O que é o síndico profissional? É o presidente incapaz que você elege para salvar resolver teus problemas, para você poder continuar só usufruindo, mesmo que aquilo não te agrade, mas pelo menos não te dá trabalho. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta terça-feira, com dois advogados, o Roberto Mohamed, comentarista do programa, e o nosso convidado de hoje, Ricardo Miranda de Carvalho. Mohamed, você falou do síndico profissional no bloco anterior? Porque acontece o seguinte, Paulo. A gente está vivendo hoje um momento em que você comete um absurdo. Eu vou dar o exemplo do meu condomínio residencial. 6 anos atrás, se aventou a possibilidade, porque ninguém queria pegar de síndico, de contratar um síndico profissional. Nesse momento, eu e um grande amigo, que somos proprietários de apartamentos no prédio, fizemos o seguinte: vamos nós dois, você fica comigo de subsíndico. Resultado, eu fiquei de síndico e ele de subsíndico 3 anos, e agora há 3 anos ele é o síndico, eu sou o subsíndico. E na reunião não tem candidato, todo mundo, por aclamação, reelege. Mas havia o risco da gente ter caído nesse erro. Por que eu digo que é um erro, que é uma excrescência? Porque o síndico é o cara que resolve. É o cara que, em última instância, decide. O síndico profissional, ele é um empregado do condomínio, e como é que ele vai decidir e mandar se ele muitas vezes vai ter que desagradar as pessoas? Aí vem uma consequência da contratação do síndico profissional. As pessoas não querem ser síndico, querem ser incomodadas. Mas, ao mesmo tempo, se cria a função do conselho, que é mais ou menos o que existe no Santos e que eu critiquei quando era conselheiro. Criou-se um comitê de gestão. Se transfere a característica do legislativo, que é o conselho deliberativo de um clube, o Congresso Nacional, para o executivo. Pronto, inviabiliza. Está aí a situação do Santos. Para mim, a situação do Santos começa a ir para o buraco exatamente no momento em que transforma a diretoria num órgão consultivo. E aí o que faz? O presidente manda sozinho. Porque se o comitê de gestão, que acontece no Santos, desagrada o presidente, ele demite todo mundo e forma outro comitê de gestão. Grande coisa que conseguiram. Foram os gênios que fizeram aquela reforma estatutária idiota, da qual eu fiz parte, e que criou isso. Nessa parte eu fui contra, eu era contra desde o início, porque executivo executa. Para executar eu tenho que ter poder de decisão e tem que ter alçada. E o mesmo acontece nos condomínios. Você tem um conselho que não quer ter trabalho, já é um saco ter uma reunião por mês ou a cada 2 meses, um síndico que não faz nada dizendo que ele não pode fazer nada porque ele precisa do conselho, então ele está lá para quê? Para virar um zelador? É mais fácil ter um zelador.
O síndico profissional é um zelador melhorado. Ou seja, não decide nada, porque ele é um empregado do condomínio. Para mim, o condômino que vota e que mantém um síndico profissional coloca em si mesmo o rótulo de sou idiota e sou vagabundo, porque eu não quero ter que trabalhar, eu não quero ter trabalho de decidir, que é a pior coisa, porque decidir dá trabalho, decidir traz consequências. As pessoas hoje não querem nem arcar com as consequências e nem se dar o trabalho de fazer alguma coisa pelo coletivo. E aí você tem o quê? Essas figuras escrotas que tomaram conta da vida condominial, quando o conflito faz bem. Eu não sei por que as pessoas acham, reunião de condomínio, fica todo mundo batendo boca, ótimo. É legal bater boca. É muito melhor do que ficar acomodado. Agora, o Ricardo é advogado especialista nessa área. Eu imagino que ele passa, porque ele vai em um monte de reunião de condomínio. Só que eu não sei por que esse medo da discussão e essa fuga, esse medo de tomar decisões. Você trouxe 2 exemplos. E eu trago a justificativa desses 2 exemplos para demonstrar a leniência, a falta de importância que o liderado tem em relação ao seu líder. Vamos pegar um time de futebol. Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Anyway. Quando você viu um aficionado de futebol discutir a estrutura do seu time quando ele é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial? Nada. Silêncio absoluto. A estrutura do que ele está fazendo é perfeita. Ele pode não estar pagando ninguém, ele pode estar enterrando o time, mas o resultado maniqueísta, pequeno, para quem o idolatra, serve. Vamos empurrar para o condomínio? É fácil. O síndico não faz manutenção nenhuma, estabelece contratos absolutamente indevidos com elevador, prestadora de serviço de segurança, mas o condomínio não aumenta. Não há uma queixa a respeito da sua liderança, porque as pessoas estão confortáveis com aquilo que lhes interessa. Quando a coisa explode, a culpa vem com uma metralhadora disparando sem direção, inclusive numa direção suicida, porque é impossível que ele não saiba que ele, leniente, conivente e embebedado por aquela pequena circunstância, né, que alimentou a presença e a continuidade daquele figura que lá estava ou na presidência do clube ou na qualidade do síndico, lhe interessou. Então, Beto, isso é uma coisa sincopática da natureza humana. A natureza do liderado se preocupa com o bem-estar do seu nicho particular, onde não lhe é tocado decidir, ele pouco lhe importa, até o momento que explode. Agora, suavizando um pouco essa pauta, tanto o Roberto Mohamed como o Ricardo já foram músicos, o Ricardo continua tocando, cantando, e a música passou por uma transformação muito grande na estrutura, inclusive tecnicamente, tem um retorno para o vinil, porque é mais puro o som do vinil, né? As plataformas digitais, que efeito você vê delas na música atual? Primeiro, deixa eu fazer uma correção. Qualquer um que me conhece sabe, eu tenho hoje mais de 400 vinis, sendo que eu já doei a maioria deles para os meus filhos, mais para o Olivia, porque o Pedro não gosta, é mais do streaming. Mas, convenhamos, o vinil não está voltando porque tem som mais puro. O vinil é a única forma que a indústria do disco tem de sobreviver. Se você mantiver o streaming como padrão, vai sumir tudo que você conhece hoje em matéria de música, como já sumiu. O Beto falava aqui no começo para mim, antes de começar o programa, sobre o cinema. Mesma coisa. Até quando o cinema vai sustentar salas de cinema? Até quando nós vamos ter aquela pessoa que sai para ir no cinema com o seu filho, com a sua filha, com a sua namorada, com a sua mãe, com o seu pai, enquanto pode estar sentado na sua TV em casa,
fazendo a pipoca que ele gosta, parando o filme a hora que ele quiser fazer xixi. Gente, tudo tem a ver com a destruição do coletivo. O coletivo está sendo destruído em prol do individualismo. Ninguém mais tem consciência coletiva, Paulo. É isso. Mas a gente está notando isso nas relações sociais. Nós conversávamos antes, eu me lembro agora de uma entrevista, eu fui no show do Kiss, que aparentemente é o último, né? Como é deles, a gente nunca sabe o que Nunca sabe. Todo mundo ficou muito impressionado. Eu já vi o Kiss em outras oportunidades, acho que vi 5 Foi vezes. Bom? Fantástico. Mas lógico que para mim, para todo mundo que estava assistindo, eu vi os mesmos comentários fantásticos. Para mim, tinha um ar de justificada angústia, porque eu queria ver os 2 membros originais da banda, e não aqueles 2 palhaços que estão lá fingindo que são eles, né? O Ace Frehley e o Peter Criss. Mas por quê? Porque eu tenho a imagem daquela banda que eu assisti. E olha que eu, quando vi o Kiss a primeira vez, em 83, os 2 já não estavam mais na banda. Mas eu assisti a formação no show do Interlagos. Mas eu falei isso por causa de uma frase do Paul Stanley numa entrevista, porque o repertório do show não mudava, e o Paul disse o seguinte: para que nós vamos gravar discos de inéditas se as pessoas querem ouvir no nosso show as músicas que nós fizemos há 40 anos atrás? Todo mundo sabe, eu tenho uma produtora, trabalho com 14 bis, é a mesma coisa. Nós estávamos discutindo a possibilidade de um disco novo ou um disco ao vivo. O disco ao vivo, porque as pessoas não querem coisas novas. Nossa, uma das maiores bandas que eu vi no Brasil. Isso leva a uma outra coisa. Será que o Pink Floyd existiria se fosse hoje? Nós teríamos condições de produzir. Muita gente fala a música tá pobre. Tá bom, mas quando você ouve uma música no Spotify, eu disse isso aqui outro dia, que a maior felicidade da minha vida é que o Felipe adora vinil. O Felipe fica bobo. Ele ouve música moderna, mas hoje existem os lançamentos em vinil, ele prefere ouvir em vinil. E ele diz que não dá para comparar. O nível de compressão de sinal num Spotify, num Deezer, é uma coisa absurda, a música fica pobre. Pergunte para alguém que ouve música clássica se ele consegue ouvir no Spotify. Não dá. A gente é a cultura do medíocre. É rápido, é popular, é fácil, ao contrário do cinema. Porque o streaming tem uma coisa, a televisão, todo mundo dizia na década de 50 que a televisão acabaria com o cinema. Se esqueceram de um detalhe, a televisão era de graça, ela jamais acabaria com o cinema. Mas o streaming é pago, e aí ele acaba com o cinema. E a prova disso é que tanto o Grammy, tanto o Emmy, quanto o Oscar, já tem hoje nos filmes candidatos, filmes que são feitos diretamente para o streaming. Se renderam a isso. E você vai ver que no futuro, eu vou fazer uma opção. Eu mantenho um cinema que tem um custo, funcionários, estrutura, e além de todos os outros custos que o streaming também tem. Cobrando ingresso de R$15, R$20. E aí eu posso alugar na minha casa no Now ou num outro serviço de streaming por R$15, R$20 de um cara que não tem nenhum custo disso. Ele só tem os custos de direitos que o cinema tem. O cinema acabou. A verdade é que o cinema acabou. Eu fiquei bobo. O Batman estava no cinema, ficou um mês no cinema, 1 mês e meio, e já estava no streaming. 1 mês e meio ele foi para o streaming. Antigamente tinha carência, ele primeiro passava pela televisão para depois. Agora não, ele vai direto. A gente está vendo, só que aí entra aquilo que o Ricardo falou. Eu vou ver na minha casa, eu não vou ter a possibilidade de estar numa fila de cinema e encontrar o Ricardo, encontrar você. Uma socialização. E aí depois do cinema, vamos tomar um chopp, já tanto tempo que a gente não se vê. Da mesma forma, Paulo, que o home office. Como é que você vai combinar happy hour se as pessoas trabalham cada uma na sua casa? É engraçado isso. As pessoas estão se isolando. Nós estamos virando, isso não é para todas, nós estamos falando de classe média para cima, porque pobre não pode pensar em home office. Mas nós estamos fazendo justamente as pessoas que pensam, e aí eu acho que reflete em tudo que a gente falou, as pessoas que pensam, as pessoas que podem ser influenciadores, as pessoas que podem assumir um papel de liderança, simplesmente ficam no sofá da sua casa ou na mesa do computador. Porque o líder só nasce no meio da comunidade que ele vai liderar. Se você não tem comunidade,
não nascem líderes. A gente está diante de uma eleição. E aí, assim, o valor para o mito. Quando você não tem um líder na essência, o mito lhe interessa. Porque você vai tomar uma posição, vai pertencer a um grupo, sem o mínimo esforço. Agora, tem a comunidade da rede social, né? Que o Humberto Eco fez uma previsão sombria que já se realizou, né? Qual foi? Eu não sei. A previsão de que o Humberto Eco, em 2000, na primeira década desse século, no final da primeira década, antes da morte dele, ele morreu acho que 4, 5 anos depois disso, ele disse que a rede social tinha dado voz para aquela pessoa que expressava opiniões tortas numa mesa de bar, agora tinha um público amplificado, né? Veja, eu vou colocar essa posição para você em relação à minha experiência pessoal. Primeiro, falar a respeito da música. O exemplo dado pelo Kiss. Em 1966, os Beatles deram o último show ao vivo diante do massacre humano que era um evento ao vivo dos Beatles. Com isso, o que aconteceu? Aconteceu a não banalização mais dos Beatles. Eles passaram a ser cultuados como uma coisa inatingível, que não se via ao vivo. Criaram músicas absolutamente excepcionais, porque não se preocupavam com a necessidade de poder executá-las ao vivo. Então a elaboração era complexa, porque não precisava fazer ao vivo. Quando eles foram tocar ao vivo, na famosa decisão do filme Let It Be, que hoje é Get Back, né? Eles estavam pensando em tocar numa ilha, no deserto, eles foram tocar em cima de um teto, onde só se ouvia música, não se via a imagem deles. Tudo isso preparado para a mitificação dos Beatles. E você não tem imagem de Beatle cabeludo cantando I Wanna Hold Your Hand. Como você vê o Mick Jagger com 80 anos de idade cantando I Can't Get No. Ou seja, quando eu falei para você, Paulinho, sobre o Frente Fria, que foi a minha banda dos anos 80, nós íamos fazer uma apresentação de 35 anos da nossa primeira apresentação, que foi com o Blues Farofa, no Festival Interno do Colégio Objetivo, em 81. Eu fui ensaiar com os meninos, e quando eu peguei no microfone e cantei a Pulga Rebelde, o Blues Farofa, Vê Bem, Amor de Vitrine, Papai Noel, eu me senti um ridículo de 60 anos de idade, cantando música de adolescente. E assim, e você imagina o que é pro Paul Stanley, que quando se você vir o Paul Stanley sem a máscara do Kiss, você dá um dinheirinho pra ele, ver se não tá faltando nada na vida dele. É um velho. Ou seja, o grande problema que nos leva a fazer plástica, a pintar o cabelo, a fazer implante, é o medo de envelhecer. É o medo de perder a característica única que sobrevive na essência da sociedade, que é a juventude. Eu não vejo, por exemplo, me diz a história de um poeta, músico, que esteja revolucionando a música popular brasileira ou internacional com 50 anos de idade. Qual é a música do Caetano Veloso, do Gil, que você acha interessante depois que ele fez 30 anos de idade? Paulinho, a essência da modificação está na juventude. O problema hoje em dia é que a juventude está sendo manipulada pela facilidade e se mantida quietinha, obediente, na frente da tela do seu computador, não causando problema a quem interessa. Encerramos, ó. Encerramos. Com isso, com essa participação do Ricardo Miranda, a gente encerra a opinião de hoje, agradecendo muito ele ter aceitado o nosso convite, participar junto com a gente, agradecendo também o Mohamed, equipe técnica de jornalismo, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, 12:45 na hora do almoço, 00:30 na representação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.